Não se contente com o que você está vendo. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Mateus 6 versículos 22 até o 23. Hoje, gostaria de refletir um pouco sobre um texto bíblico que fala do cego de Jericó. Pode parecer estranho falar do cego e mencionar o texto acima, porém no decorrer da mensagem você vai entender por que escolhi esse texto para servir de base para esta mensagem. Qual a sua condição? Analisando o texto de Lucas 18.35, 43 podemos observar algumas coisas interessantes que podem fazer com que a gente repense em nossas atitudes. A primeira e mais importante é o cenário em que o cego se encontra. Era cego. Ser cego no contexto em que ele vivia era algo muito pior do que hoje. Significava não ser nada, alguém que não tinha serventia. Era dependente, abandonado pela família ou simplesmente posto ali todos os dias para ganhar o seu sustento a fim de levar algo para sua casa. Não tinha muito o que fazer. Era alguém totalmente dependente. Era desprezado por tudo e por todos, sua vida pouco importava para a sociedade, não tinha valor nenhum. Não tinha perspectiva nem futuro, a única coisa que podia fazer era viver por toda a vida daquele jeito, uma vida de humilhação, até para sonhar era difícil. Eu quero te perguntar novamente, qual é a sua condição? Você pode sonhar. Há algo que impede você de ter um bom futuro. Há alguma coisa que te impeça de lutar. É bom pensar um pouco agora sobre essas perguntas e verificar qual a sua real condição. Pare de reclamar. Vivemos num tempo em que reclamamos de tudo, nada está bom, nós erramos e depois colocamos a culpa em Deus, tudo é muito difícil, estamos presos a sentimentos e não sabemos amar as pessoas, tudo o que queremos é receber amor e não queremos dar amor. Reclamamos o tempo todo de nossa situação, mas o que estamos fazendo para mudar? A persistência. O cego percebe que tem um movimento diferente, maior do que o de costume, então, pergunta o que era aquilo, alguém responde, Jesus o Nazareno está passando, ele clama, grita bem alto, ele usa todas as suas forças e chama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele enxerga além dos seus olhos, ele começa a ver possibilidades, não pode deixar a oportunidade passar. Ele chama filho de Davi, quando faz uso dessa expressão está reconhecendo que Jesus Cristo é o Messias. Mas como ele reconheceu? Isso não se sabe, mas quem sabe ele ouviu em algum lugar ou mesmo na sua infância sobre o Messias. Não temos essa informação correta, mas sabemos que esse cego conhecia, mesmo que de uma forma bem básica, que o Messias viria e talvez em seu coração pudesse haver uma esperança de salvação para o seu problema. Não é simples conseguir o milagre. Uma das dificuldades que o cego precisa enfrentar é a multidão. Essa multidão manda o cego ficar calado. Vamos pensar um pouco, não era para ser diferente. As pessoas não deviam ajudar o cego. Era para ser, mas nem sempre é assim. Na verdade, as pessoas que ali estavam somente se preocupavam consigo mesmas. Todos queriam o seu milagre, não é assim que anda a multidão, cada um importando consigo mesmo. É assim que às vezes nos encontramos, com muita gente ao nosso redor, porém estamos sozinhos. Neste momento não há ninguém que pode nos ajudar. Parece que tudo e todos estão contra nós, porém o cego não olhou para as circunstâncias que o cercava, seu foco estava no milagre. E você, qual o seu foco? Não dê ouvidos à multidão. A multidão é a mesma, e se você der ouvidos a ela, você para. Portanto, não dê ouvidos à multidão, creia em Jesus, creia no milagre. A multidão não intimidou o cego, quanto mais ela o mandava parar, ele clamava mais alto ainda, ele tinha um objetivo, nada podia parar o cego, ele queria conquistar seu milagre. A multidão manda a gente se calar e nós aceitamos, as circunstâncias dizem que não devemos prosseguir e damos ouvidos a elas. Às vezes a multidão nem precisa insistir, com apenas uma palavra ela consegue nos parar. Qual o tipo de prova que você está enfrentando? Será que você já gritou bastante? Será que a voz da multidão tem parado você? É necessário uma atitude mais enérgica,
um clamor mais forte. Enfrente os seus problemas, não se curve a eles. Não aceite a condição que a vida lhe impõe, lute e vá em frente, você pode, busque a Deus. Sabe qual o nosso maior problema? É olhar os obstáculos da vida como empecilho para o crescimento, quando na verdade eles são ensinamentos. Se você entender dessa forma, vai aprender com os obstáculos. Vai notar que cada um deles mostrou uma visão de um ângulo diferente da sua vida. Às vezes fico pensando, se eu não tivesse que passar por dificuldades, como seria a minha vida? Acho que aprenderia bem pouco, ou quase nada. Qual o marceneiro que nunca aprende como se deve usar um serrote? Será que no aprendizado ele não errou? Será que tudo foi fácil desde o primeiro momento? Quem é o profissional que não passou pela experiência de errar? Foi no erro que muitas coisas foram aperfeiçoadas. E você, do que está com medo? Tem medo de errar? Vou te dizer algo importante, só erra quem tenta fazer. Se você não tentar, nunca vai poder experimentar o resultado. E se errar no primeiro, tente o segundo, a experiência que vai ganhar vai te ajudar a chegar na perfeição. Portanto, não desanime, olhe para frente, não dê ouvidos à multidão. O que queres que eu te faça? Então Jesus ouve o cego, e finalmente manda-o buscar. Porém, quando o cego chega diante de Jesus, o mestre lhe faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Você há de convir que é uma pergunta muito estranha. Olhando para o cego, logo percebemos a sua necessidade e logo imaginamos o que ele mais quer na vida. Logicamente que ele queria ser curado da sua cegueira. Mas por que Jesus pergunta? Jesus já te fez essa pergunta. Eu acredito que você deve ter feito essa pergunta. Jesus conhece o meu problema, por que ele não resolve? O fato é que Jesus quer ouvir de você. Ele quer diálogo, quer conversar, quer que você fale, quer relacionamento, independente de ele saber. A pergunta de Jesus não é para ele. Essa pergunta é importante para você, para cada um de nós. É para uma autorreflexão. É para pensar profundamente no seu problema. É para testar suas convicções, sua fé. A resposta do cego foi pronta. Ele já tinha certeza no seu coração. Ele diz: que eu veja. O mais interessante é que Jesus sempre age diferente com cada pessoa. A fé daquele cego era suficiente para que ele fosse curado. Jesus não pôs a mão sobre ele, não cuspiu no chão e fez lodo como no outro cego, não fez nada, simplesmente disse: a tua fé te salvou. E ele logo viu. E se Jesus perguntasse para você hoje: o que queres que eu te faça? Você teria uma resposta. Você ia crer que realmente Jesus podia curar. É necessário ter convicção e crer que de fato Jesus pode nos curar. Creia, Jesus pode, ele sempre pode. O problema está em nós. Precisamos olhar a vida com outros olhos. Não desista, olha para frente, creia, lute, conquiste. Deus lhe deu vida, invista em si mesmo. A multidão não tem poder para lhe parar. Até a próxima. Cláudio H.C. Duarte. Siga.l.com.br. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, alguém pode estar precisando. Se inscreva e ative o sininho para receber as novidades.